E agora, meus funcionários finalmente começaram a marcação de ponto. Como que a gente vê isso? Como que a gente gerencia isso? Aqui eu voltei para a minha tela inicial do sistema, a nossa dashboard, e já mostra aqui algumas informações que a gente consegue verificar com relação a isso. Em status de hoje, a gente consegue identificar o que está rolando na empresa hoje. Quem está trabalhando, quem não está, quem está atrasado, quem está em afastamento, quem está sem presença, quem está em intervalo, a gente consegue ver tudo isso. Se eu clicar em cima desses botões, eu consigo ver exatamente quem são essas pessoas. E aqui embaixo, em últimos registros de hoje, eu consigo ter uma ideia das últimas marcações de ponto feitas aqui hoje. Ele vai listar para mim o nome de cada funcionário, a hora da marcação desses pontos, a forma de marcação. Então aqui temos alguns exemplos pelo aplicativo, com reconhecimento facial, caso você tenha isso contratado, MarkTab ou a versão web. E também embaixo temos as fotos desses funcionários, caso a gente tenha habilitado para eles marcarem ponto com foto. A gente consegue ver elas aqui também. Na direita, uma outra parte muito importante são as tarefas pendentes. Aqui embaixo, nesse espaço em branco, vão ter as solicitações de ajuste feitas pelos funcionários. Temos aqui uma do Gustavo e uma da Larissa. Posso clicar nessa setinha para visualizar. Eu consigo ter uma ideia do que o meu funcionário solicitou para mim. Ele vai trazer uma série de informações. Eu consigo identificar aqui para quarta-feira, dia 9/7, a Larissa pediu um ajuste com um motivo esqueci de registrar. Mais embaixo ele mostra para mim como estavam os pontos antes do ajuste, o dia dela originalmente, e embaixo como vai ficar caso a gente aprove. Nesse caso, entendo que ela pediu para a gente inserir uma marcação aqui ao 12:30, que seria a volta dela do almoço. Eu, como administrador, posso recusar, não, tá errado, e aí eu consigo indicar o motivo dessa recusa, que ela vai receber e vai ler. Ou então, eu posso aprovar, clico para finalizar e a pendência some e o dia dela foi atualizado. Outro ponto muito importante que temos aqui são as ocorrências pendentes. Vou clicar nessa seta, ele vai me trazer para um relatório de ocorrências, filtrando aqui somente os últimos 15 dias, posso mudar esse filtro se eu quiser. E na hora que eu pesquiso, ele traz para mim uma série de ocorrências que eu tenho nesse período. O que são ocorrências? Vou pegar um exemplo aqui do Bruno Loureiro, no dia 4/7, vou clicar nesse botão aqui para editar, ele vai mostrar para mim aqui. Vai estar sempre em amarelinho quando a gente fala de ocorrência, e basicamente uma ocorrência acontece quando há marcações ímpares de ponto do funcionário num dia. Aqui o Bruno, ele marcou às 9, às 11 e depois ali quase meio-dia. As marcações de ponto, o sistema ele vai entender automaticamente como entradas e saídas, inícios e fins de expediente, começos e pausas. Então aqui ele está entendendo que às 9 ele começou, às 11 ele pausou, possivelmente para o intervalo dele, depois quase meio-dia ele voltou, e aqui não tem uma sinalização de fim de expediente dele. O sistema precisa ter isso, início e fim, começo e pausa, para entender exatamente quando aquela pessoa começou a trabalhar e quando ela parou. Caso isso não exista, vai ser gerada uma ocorrência para esse funcionário. Isso é ruim, por quê? Primeiro, as marcações não fazem jus ao que de fato ele trabalhou naquele dia, o saldo daquele funcionário vai ficar bagunçado, vai ficar esquisito, e enquanto existir uma ocorrência, lá no final do mês, na hora de fazer o fechamento, a gente não consegue. O sistema ele impede que a gente realize, porque a ocorrência é uma pendência a ser resolvida. Então é importante sempre, com frequência, estar analisando e resolvendo as ocorrências que possam surgir. Uma forma de resolver a ocorrência a gente já viu, que seria o próprio funcionário verificando, solicitando e a gente aprovando isso. A outra forma é a gente fazendo isso manualmente, acessando o dia do funcionário e corrigindo as marcações dele para que fiquem pares. Para isso, eu vou acessar no meu menu uma ferramenta chamada de planilha horário. Ele vai listar aqui para mim, nesse formato de planilha mesmo, as marcações de ponto recente dos funcionários. Eu consigo filtrar o funcionário que eu quero, consigo escolher o período também. Aqui ele está trazendo para mim somente o mês de junho, os últimos 17 dias. Eu posso mudar se eu quiser. Consigo navegar pelos funcionários aqui em cima, escolher cada um deles. E aqui, nesse botão de ações, eu consigo escolher quais colunas vão aparecer na minha planilha horário. Alguns aqui. E a própria planilha em si vai me trazer uma série de informações. Os dias, as marcações realizadas, a quantidade de horas trabalhadas, horas de intervalo, horas necessárias, horas excedentes e mais um monte de coisa. O que realmente interessa aqui pra gente é como tratar as marcações dos funcionários. Para começar, eu consigo filtrar aqui os dias que mais vão me interessar que sejam tratados. Por exemplo, ocorrências. Ele vai estar filtrado aqui para mim
nesse tom em amarelo, nesse quadradinho aqui em cima, ele trouxe aqui as 4 ocorrências que a Larissa possui nesse período. Para editar um dia, eu vou colocar meu mouse aqui em cima da marcação. Vai aparecer um botão para mim chamado Editar Registros. Ele vai abrir essa caixinha para mim e eu consigo inserir as marcações ou tirar marcações a mais que ela possa ter, por exemplo. Olhando para esse dia aqui, ela tem uma marcação às 8h52, outra quase 11 horas e depois outra às 17h07. Vou entender que essa marcação das 17 seria o final do dia dela, a saída, a hora de ir embora da minha funcionária. O que eu posso fazer? Vou apagar aqui esse horário e vou inserir o horário que seria pertinente para a volta dela, entendendo que ela voltou ao meio-dia. Dessa forma aqui. Posso colocar mais períodos se eu quiser, caso a pessoa tenha feito mais de um intervalo no dia, mas o sistema pode ver que ele me limita a ter sempre uma entrada e uma saída, seguindo essa regra dos pares. Para registrar esse ajuste, aqui embaixo eu vou escolher um motivo, sou obrigado a isso. Temos uma série de motivos, eu vou escolher aqui o esqueci de registrar, que é o mais comum, e vou concluir. Quando eu concluo, o dia não foi alterado ainda, ele vai ficar marcado aqui em azul, dessa forma aqui, indicando que tem uma pendência a ser resolvida naquele dia. E aí eu posso clicar aqui embaixo para salvar alterações e pronto, aí sim vai ser corrigido aqui no dia 7. Agora as horas e o saldo dela já vai estar corrigido e não é mais uma ocorrência. Inclusive o motivo que a gente escolheu vai aparecer aqui nessa coluna para a gente saber o que aconteceu naquele dia. Outras formas de lançamento que a gente consegue fazer. Vou pegar um dia de falta dela aqui, pode ser o dia 15/7, a gente pode ver que ela não tem nenhuma marcação. Faltou, ela está 100 horas trabalhadas e está com saldo negativo indicando como falta. Mas eu sei que na verdade a Larissa ela passou mal, teve que ir no médico e me mandou um atestado justificando a ausência dela nesse dia. O correto aqui é eu lançar um abono para ela, abonar o dia dela porque de fato foi justificado. Para isso, seguindo o mesmo caminho, eu vou colocar meu mouse aqui em cima, editar registros, vou escolher abono. E tem algumas formas de lançar um abono. Nesse exemplo, é um abono para o dia todo. Eu vou dar para ela todas as 8 horas que estão ausentes referente à falta dela. Mas se eu quiser, eu consigo lançar um abono para o restante de horas faltantes do dia. Num caso, por exemplo, onde o funcionário ele trabalhou pela manhã, almoçou, normal, e depois do almoço passou mal, teve que ir embora, pegou um atestado, e aí eu vou abonar somente essas horas da tarde que ficaram faltantes para ela. Ou ainda, eu consigo fazer um abono específico para uma janela de tempo. Digamos que ela tinha uma consulta médica aqui das 13 às 14h30. Dessa forma, eu estaria abonando dela somente 1h30, referente a esse período em que ela ficou ausente. Depois ela voltou, trabalhou normal e vida que segue. Nesse exemplo, eu vou lançar um abono para o dia todo. Vou escolher aqui também um motivo, tenho que escolher. Posso escolher o atestado médico. Se eu quiser, também consigo anexar um documento, o próprio atestado, se eu quiser. E posso concluir. Também ficou salvo aqui para mim. Não vou lançar ainda, vou segurar um pouco ele aqui. Vou mostrar algumas outras coisas que a gente consegue lançar também. No dia 16, ela também tem uma falta e eu vou lançar uma folga para ela. Digamos que ela de fato tenha tido uma folga nesse dia. Como eu faço isso? Eu vou de novo editar registros e vou escolher a folga nesse caso. O motivo da folga eu vou escrever. Pode ser só um motivo folga mesmo. E vou concluir. Pode ver que ele fica salvo aqui as duas alterações que eu fiz como pendentes. E eu vou lançar na terça-feira, dia 1/7, eu vou lançar uma outra folga. Mas essa vai ser uma folga compensada. Para quem trabalha com banco de horas, né, aquela ideia de te dar uma folga para abater um pouco das suas horas, está com saldo muito alto, funciona mais ou menos assim. Eu vou escrever aqui de novo o motivo, dessa vez eu vou escolher folga compensada para eu saber o que eu lancei, e vou concluir. Aqui eu escolhi mexer em 3 dias, no dia 1, no dia 15 e no dia 16. As 3 estão salvas aqui embaixo. Eu vou clicar para salvar, ele vai rodar e vai aplicar aqui para mim. Pronto, já está funcionando. Se eu olhar aqui para o dia 15, que eu lancei aquele abono, pode ver que ficou aqui, mudou para atestado médico. Não é mais uma falta, ela não está mais com saldo negativo e eu dei para ela horas trabalhadas para justamente abater essas horas. No dia 16/7, a gente lançou uma folga normal. Se a gente olhar aqui para a coluna de horas necessárias, caiu para 0. Afinal, foi uma folga que a gente lançou para ela. E aqui está com folga. E no dia 1/7, a gente lançou uma folga compensada. Também não é mais uma falta, está com folga.
mas ainda assim está descontando, está gerando um saldo negativo gigante aqui para ela referente ao dia, referente à compensação.